né? Eu sou o Luciano, sou cirurgião da nossa cardiologia também, e vamos fazer agora uma conversa sobre cirurgia cardíaca em pacientes com idade avançada. Esse primeiro slide é para homenagear uma cirurgiã russa, a doutora Alla, que continua operando com 92 anos de idade. Então, a longevidade é uma coisa que tem vários detalhes que a gente tem que estar atento, né? Eu vou começar com coisas gerais para a cirurgia cardíaca de idosos, em termos de pós-operatório, perioperatório, coisas gerais, e depois eu vou falar de cada patologia, tá certo? O que é que a gente pode acrescentar? Bom, começando pela nossa pirâmide etária brasileira, a gente tem uma previsão de um aumento muito grande na proporção de idosos na nossa prática médica. A gente vai ter que se preparar para ter um atendimento mais direcionado para essa faixa etária do que o que a gente tem hoje. É previsto que eles serão maioria em bem pouco tempo, aí, como vocês estão vendo. Quando a gente pensa em cirurgia cardíaca num idoso, o raciocínio normalmente passa pela seguinte trajetória: a gente pensa nas evidências, qual o tratamento para essa doença, ok, vamos lá, a cirurgia. Ah, mas é idoso. E aí, quando o paciente é idoso, então a gente não opera porque ele é idoso, ou a gente opera do mesmo jeito que opera o adulto, normal. Então, é uma coisa um pouco mais sofisticada. Então, a decisão, ela primeiramente deve ser compartilhada entre o cirurgião, entre a família, entre o médico assistente, todo mundo, para que a gente tenha as melhores propostas para esse paciente. Mas essa decisão tem que ser centrada no paciente, especialmente se estiver lúcido, né? Eu já escutei bastante com esse mote de doutor, eu já vivi muito. Com esse mote, as pessoas falam, às vezes, já vivi muito, não quero me submeter a esse processo todo. É um direito que ela tem. Ou então, doutor, já vivi muito, não tenho medo de morrer. O que eu não quero é ficar desse jeito, vivendo desse jeito, com esse sintoma. O que reflete uma perspectiva de uma preferência do paciente em relação à sua qualidade de vida. Então, nesse caso, ele está sinalizando positivamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Qual o idoso que se beneficia, né? A gente tem os scores de risco cirúrgico, a gente tem os scores de fragilidade e a gente tem as avaliações mentais. Um famoso que a gente usa bastante é o Mini-Mental, né? E juntando tudo isso daí, a gente começa a ter um bom retrato de qual paciente deve ser proposto o tratamento cirúrgico e qual não deve. Esse slide aqui, a gente vai tratar de sobrevida versus qualidade de vida, como eu estava agora falando. A gente tem a cirurgia com que objetivo? Aumentar a sobrevida desse paciente, aumentar a qualidade de vida desse paciente, aumentar os dois. Isso tudo a gente tem que a gente tem que pensar se a cirurgia não está sendo proposta numa fase muito tardia. Então, para exemplificar o que eu estou querendo dizer para vocês, vamos supor que a gente tem um velhinho que tem uma doença coronariana grave com disfunção e ele é um paciente STITCH. Vamos dizer que é um paciente próximo do que é um paciente estudado no STITCH. Então, se a gente acha que ele tem uma expectativa de vida de 2 anos, 3 anos, para que a gente vai operar esse paciente? Esse paciente não vai se beneficiar. Ele vai passar 2 anos ainda se recuperando, reclamando de dor da esternotomia ou alguma coisa assim. Ele vai passar pelo risco das morbidades do pós-operatório, aí depois ele morre, porque já ia morrer mesmo. Isso não tem sentido.
Então, se a gente acha que o paciente tem uma expectativa em situações, veja, em situações como essa aqui, em que a gente tem uma opção mais light para o paciente, menos agressiva e que não seja tão boa a longo prazo, a gente tem que pensar se esse paciente tem longo prazo pela frente. Se ele tiver, aí ok, vamos para frente com essa proposta. Tá? É uma forma de se pensar. E ali embaixo, em relação à expectativa de vida, que é o que a gente acaba de falar, tem as expectativas de vida. Isso daí é uma coisa mais por assim dizer, mais subjetiva. O que esse paciente tem de expectativa para a vida dele nesse futuro, né? Então, o paciente vira para você e fala: eu tenho uma estenose aórtica grave sintomática, meu neto acabou de passar no vestibular de medicina, doutor, faça qualquer coisa que eu quero assistir a formatura dele. Vamos operar. Vamos operar. Ah, doutor, me deixa em paz aqui, eu quero ver minha novela. Aí não, né? Então, esses detalhes têm a maior importância na fase geriátrica e eu estou levantando essas questões para que isso faça parte do nosso pensamento. Essa reportagem saiu no New York Times no ano passado e ela chama a atenção para um detalhe muito interessante. Há muito tempo que a gente já sabe que a criança não é um adulto pequeno e os pediatras fazem as coisas das crianças de uma forma completamente diferente. Não é só você diminuir a dose da medicação. Da mesma maneira, o idoso não é igual a um adulto. As coisas que fazem bem para um adulto nem sempre fazem bem para um idoso. E nós não temos essa visão sedimentada. A gente pode fazer coisas muito melhores. E esses profissionais aqui, eles falam de como se preparar, infraestrutura para atender o idoso, tudo de uma forma diferente, para que a gente possa oferecer uma cirurgia que seja realmente benéfica. Né? Não só dizer, não, ele é idoso, não vou operar não. Não vou operar porque o que a gente faz aqui ele não vai resistir. Não, vamos fazer melhor. Vamos nos adaptar ao idoso porque isso vai ser necessário. Em relação a esse manejo perioperatório, que para o idoso faz todo sentido, a gente tem também lançado no ano passado o protocolo ERAS. É um conjunto, é uma revisão sistemática de um conjunto de práticas de perioperatório, de pré e pós-operatório, de seleção, de anestesia, de controle de dor, de controle de glicemia, de controle de nutrição e até de técnica cirúrgica. Tudo isso envolvido em você ter melhorias e reduções nas morbidades. Nas cirurgias não cardíacas, a gente já tem as publicações desses protocolos, porque tem para todos os tipos de cirurgia, e nas não cardíacas a gente já tem 50% de redução no tempo de internação e nas complicações gerais. Isso é muito interessante. Uma das coisas que o protocolo ERAS traz e que os americanos estão trabalhando bastante nisso é a reabilitação pré-operatória. Você pegar um paciente que é frágil e tomar ações no pré-operatório que vão reduzir a fragilidade desse paciente, ele vai se submeter à cirurgia em melhores condições. E claro que só se usa para cirurgias eletivas, né? Mas é uma coisa muito interessante e eu tenho que trazer isso para a nossa discussão aqui. O trauma cirúrgico em si, o trauma da cirurgia, da incisão, etc. Bom, o que é mais relacionado à morbidade na cirurgia cardíaca para os idosos? A esternotomia mediana e a circulação extracorpórea. São as duas asinhas aqui do nosso anjinho, tá? Então, quais são os caminhos que a gente tem? Cirurgia minimamente invasiva,
você exclui a esternotomia, é uma boa coisa. E os procedimentos transcatéter, claro, que você exclui as duas coisas, exclui a esternotomia mediana e a circulação extracorpórea. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ver quais são os problemas de quem precisa fazer circulação extracorpórea, como fazer melhor. E os pacientes que a gente vai fazer transcatéter, vamos ver qual é a efetividade, qual é o efeito prático, a efetividade, enfim, desse tratamento, se ele vai ser tão bom quanto uma cirurgia, se vale a pena você fazer de um jeito ou de outro, mediante cada caso e mediante as publicações, né? Em relação à cirurgia minimamente invasiva, a perfusão da cirurgia minimamente invasiva, ela começou sendo feita da mesma forma que a perfusão nas cirurgias convencionais, em que havia a canulação central na aorta ascendente e nos átrios, e no átrio direito, né? Então, essa forma que era de mais de 30 anos, ela foi replicada para a cirurgia minimamente invasiva, feita por canulações periféricas, mas só que isso daí gerou muitos problemas no começo, de má perfusão, de órgãos-alvo tendo complicações, rim, sistema nervoso central, pulmões, porque a dinâmica dos fluidos fica muito diferente quando você canula por via periférica. Então, tudo isso foi revisto e hoje, graças a Deus, a gente já consegue ter a satisfação de fazer uma circulação extracorpórea entre 1 hora e 2 horas para uma cirurgia minimamente invasiva por essa via periférica, e a gente ter o lactato de início maior do que o lactato no final, na última gaso da circulação extracorpórea. Então, se a gente consegue reduzir o lactato durante o processo de perfusão, isso é um grande indicativo de que a perfusão está sendo feita de forma suficiente e não temos tido problema. Isso é uma coisa que minimizou um dos maiores problemas que ocorriam no início da cirurgia minimamente invasiva. Agora, falando em termos de cada patologia que a gente vai operar, que a gente vai intervir, vamos começar aqui falando sobre doença arterial coronariana. Esse mês saiu uma publicação do American College ressaltando as limitações da angioplastia coronária em pacientes com angina estável. Então, assim, para o idoso, o tratamento percutâneo, claro que é evidente que é o mais desejável, mas a gente tem um grande benefício nos pacientes agudos, mas nem tanto nos pacientes crônicos. Enfim, a gente vai ter uns pacientes idosos que a gente vai ter que submeter à revascularização cirúrgica. Então, esses que a gente vai ter que submeter, como que a gente vai fazer para adaptar da melhor maneira para o idoso? Tem duas correntes aí. Tem duas linhas de evolução na técnica. Uma é a revascularização sem SEC e a outra é a revascularização por técnica minimamente invasiva. A falta da SEC, como nós já comentamos, é uma coisa que diminui muito o trauma cirúrgico. Isso a gente já tem experiência dos anos 90, não é nada novo. E agora a revascularização por via minimamente invasiva. Essa via, ela no começo, ela era para mitral e para CIA. E depois as pessoas foram desenvolvendo. E hoje em dia a gente tem colegas que fazem revascularização completa, multiarterial, com enxertos arteriais, por via minimamente invasiva, uma pequena incisão no tórax do lado esquerdo, né? Intercostal esquerdo. E eu já vi a dissecção de mamária bilateral por essa via. O colega cruzou a linha média com o vídeo, dissecou a mamária do outro lado, do lado direito, né? Trouxe o enxerto e fez a revascularização.
Então, isso é uma coisa viável, é uma coisa que é uma realidade já, e a gente está trabalhando para que isso se torne uma coisa normal no Brasil inteiro. É uma adaptação difícil, mas é viável. A gente está começando a fazer isso e várias pessoas estão começando a fazer isso. O resultado é muito bom, o paciente levanta da cama no mesmo dia. Multiarterial grave, é muito legal, né? Agora, também a gente já tem opções de fazer com SEC sem cardioplegia, sem pinçamento aórtico, para diminuir as complicações neurológicas, e também com a minimamente invasiva, videoassistida, e sem SEC também, que é o mais difícil. Eu acho que isso aí a gente ainda demora um pouquinho, mas tem gente fazendo, existe essa linha e vai chegar lá. Agora, em relação à troca válvula aórtica. Bom, esternotomia convencional no começo, né, que é essa daqui. E hoje em dia, mini esternotomia, que é essa figura aqui, é uma foto nossa do São Rafael. E essa outra é a toractomia lateral direita, né, no terceiro espaço intercostal ou no segundo. Essas são as vias para fazer cirurgia de válvula aórtica. Não é difícil, a gente está se adaptando muito bem a isso e a gente já começa a observar os resultados em relação o resultado imediato, né, do paciente na fase hospitalar. Ok, agora falando dos tipos de prótese. A gente tem as próteses sem suturas, que são uma realidade também para válvula aórtica já. Tem essa daqui da Edwards, que é uma válvula normal, uma válvula convencional, só que em vez de você usar suturas nesse anel aqui, ele tem uma prolongação expansível que vai na via de saída do VE. É muito fácil de usar e a gente tem uma experiência bastante interessante com ela. E tem essa daqui, que é a Sorin, que também está no mercado, tem boas publicações. A nossa experiência não foi muito favorável, não é mais difícil de você medir e colocar no tamanho correto os problemas com refluxo perivalvar são mais importantes nessa na nossa experiência. Para que servem essas válvulas sem suturas? Isso daí é uma zona cinzenta. Então, assim, quanto mais idade, quanto mais comorbidade o paciente tiver, mais fragilidade, a gente vai mais pensar em TAV. E quanto menos idade, quanto menos comorbidade, a gente vai pensar mais em prótese convencional. Onde é que ela entra? Pois é, essas indicações surgiu muito de uma vez. Então, essas indicações ainda estão sendo discutidas na literatura. Existem trabalhos sucessivos, um contradizendo o outro, mas a válvula sem suturas ela tem um bom papel para quando você faz cirurgias combinadas. Você vai abrir o paciente para fazer uma válvula e mais umas pontes. Essa daí é uma boa indicação da válvula sem suturas para reduzir o tempo de circulação extracorpórea e agressão para o doente. A outra boa indicação da válvula sem suturas é para o uso da troca valvar isolada por mini toracotomia, por cirurgia minimamente invasiva, que facilita bastante, você não tem que passar todos aqueles pontos. E a outra coisa boa dela é porque com aquela saia expansiva na via de saída, ela tem hemodinâmica muito boa, ela tem orifício efetivo muito bom e ela é favorável para anéis pequenos. Rapidamente, esse trabalho aqui de 2015 mostrando a comparação de válvulas sem suturas com a válvula convencional e chama muita atenção a redução do tempo de SEC e pinçamento. Aí também tem redução de mortalidade em octogenários, menos uso de hemoderivados, menos custo total da internação, várias vantagens.
menor incidência de FA, menores gradientes. Em relação a sutura leste versus TAV, a gente teve nesse trabalho uma menor incidência de leak paravalvar, uma menor necessidade de implante de marca-passo e menor incidência de complicações vasculares e gradientes melhores também. Aqui são gráficos do trabalho da indústria que lançou essas válvulas, tá? Mostrando uma redução grande no tempo de SEC e no tempo de pensamento em troca de válvula órtica isolada e combinada com reação do miocárdio. Aqui representa uma foto de duas próteses número 21, uma convencional e uma Intuit, aquela que tem o saiote expansível embaixo. A gente vê que a área efetiva é muito melhor. Essas duas linhas circulares são idênticas. E nesse ponto aqui a gente vê a área efetiva da convencional perder bastante para essa daqui. Agora, nesse ano, saiu um trabalho mostrando uma experiência em comparação para ver quais são as melhores incisões, se é melhor a incisão lateral ou a mini esternotomia para implante de válvula sem sutura por técnica minimamente invasiva. Esse trabalho teve um resultado significante na redução de tempo de internamento hospitalar quando é feita a incisão lateral. O restante foi um pouco parecido, mas muito bons resultados de uma forma geral. Pronto, falando da nossa estrutura, vamos falar da TAV. Até fica assim de falar da TAV, porque a gente tem pessoas muito mais versadas nesse assunto aqui na audiência. Vocês estão saturados de informações sobre TAV, então mas eu vou falar rapidinho. A TAV veio em 2010, foi uma beleza, foi uma coisa que entusiasmou a todos, o NNT de 5 para salvar uma vida nos pacientes de alto risco para cirurgia. Então, foi um avanço fantástico na ciência. E depois, as indicações foram sendo expandidas. E aí, no ano passado, o Partner 3, mostrando uma vantagem para TAV em relação à cirurgia aberta. Nesse desfecho combinado aí que eles fizeram para poder ficar bem bonito. Mas eu gostaria de falar que, apesar disso tudo ser muito entusiasmo, nos dá muito entusiasmo, é uma coisa muito bonita, é um grande avanço na nossa prática, a gente precisa ter cuidado com os trabalhos feitos pela indústria, né? Nesse trabalho, eu acho que todo mundo leu, mas ninguém quer saber da letra miúda, né? Esse trabalho, o braço cirúrgico, teve reoperação, tudo esternotomia, teve cirurgia combinada. Então, eu acho que se eles fossem combinar e comparar com a TAV de uma forma mais elegante, eles deveriam comparar com o que há de melhor em cirurgia nesse momento, né? Que seria cirurgia por mini, cirurgia, pelo menos que não tivesse cirurgia combinada, tinha cirurgia combinada em 20%. Então, a gente tem que deixar aqui esse porém, né? Em relação a isso, tem uma publicação do editor-chefe do Lancet e do editor-chefe do New England, falando exatamente sobre isso, para a gente ter cuidado com esses trabalhos patrocinados pela indústria. A gente tem que dar um desconto aí. Outros trabalhos foram saindo de forma subsequente, comparando o tratamento cirúrgico por minimamente invasiva para válvula órtica versus TAV, e aí a gente teve novamente aquela diferença em relação à necessidade de marca-passo, né? A mortalidade não foi diferente, entendeu? Esse trabalho foi feito com pacientes de médio e baixo risco. Então, outras coisas vão aparecer. Eu peço a vocês que não fechem os olhos para as possibilidades.
É claro que as TAVs também têm melhorado. Mas, assim, sem ficar fazendo assim, mimimi, né, de cirurgião, eu acho que o nosso papel evolui ao longo do tempo em relação à prática das TAVs. No início, a gente tinha que contraindicar a cirurgia no risco grave, no inoperável, né, no risco proibitivo, para poder a gente ter, em seguida, a indicação da TAV. Essa era nosso papel antes. Depois passou para discutir no Heart Team e fazer o sobreaviso cirúrgico para que as TAVs fossem colocadas com toda a segurança, para dar segurança à equipe de hemodinâmica em caso de algum tipo de complicação. Mas isso também já passou e hoje em dia, na verdade, o nosso papel é absorver a técnica transcatéter e compor o Heart Team na realização do procedimento. Fazer parte disso, entender esses procedimentos e participar. E aqui eu faço uma brincadeira, né? Será que essas especialidades no futuro vão se fundir, né? É possível. Então, relativo à nossa participação, eu queria pontuar aqui que é o Dr. Leonardo Flauzino fazendo uma TAV, um paciente de 75 anos que internou com IC refratária, pós-operatório de 2 cirurgias de troca mitral válvula mecânica. Está aqui o anel da válvula mecânica, né? Ele tinha fração de ejeção que passou de 40% para 14% na internação, ureia de 120, creatinina de 1,5, um doente gravíssimo. Sem dúvida, o paciente estava na idade limítrofe, mas ele era um paciente de altíssimo risco para cirurgia. Então, foi feito essa TAV com sucesso no dia 10/6. Graças a Deus, foi tudo bem. E o paciente está se recuperando. Eu acho que a gente tem que estar participando dessa maneira. Também envolvido na questão da TAV, quando a gente vai usar uma prótese biológica em alguém, a gente hoje tem que pensar no futuro de uma possível TAV valve em valve. Então, para nós, a gente já tem agora disponível válvulas biológicas preparadas para isso. São válvulas que têm o número do diâmetro da válvula gravado no esqueleto radiopaco. Então, quando você põe, se você não souber de nada do doente, você põe na radioscopia, vê lá que a válvula é 21, 23. Dá para ver na radioscopia. E facilita bastante esse trabalho. E a outra coisa o anel dela tem uma zona expansível que você não precisa mais fazer quebrar o anel, fazer aquele balão para quebrar o anel da prótese, para aumentar o diâmetro e colocar uma TAV maior. Esse daí ele já é expansível, ele é flexível. Quando você põe o balão de expansão, ele desliza. É muito legal. Isso daí também foi lançado no ano passado, se eu não me engano, 2018. Agora, falando em válvula mitral. A cirurgia de válvula mitral, por via minimamente invasiva, ela foi inicialmente pensada por questões estéticas. A gente fazia muito, nos anos 90, a gente fazia muito por via inframamária. Né? Esse slide é muito representativo desse aspecto estético, né? E essas eram as aplicações na época. Só que com a redução do trauma cirúrgico observado nos pacientes minimamente invasivos, isso naturalmente foi aplicado para os idosos. E outras vias se estabeleceram, via transareolar, várias outras para a cirurgia da válvula mitral. Não é difícil, isso a gente absorveu com facilidade. Esse é o caso que a gente apresentou na sessão magna desse mês, um paciente de 86 anos, né, com IC classificacional 3/4, dispneia paroxística noturna, ortopneia, tinha o IM grave degenerativa, aumento de câmeras, distúrbio de ritmo, e nós fizemos a cirurgia no São Rafael, com tudo que tem direito, câmera,
foi ótimo. O paciente, a gente juntou a essa técnica cirúrgica um esquema de fast track, o paciente teve alta no 5º dia de pós-operatório, está bem no interior. Em relação agora ao tratamento de válvula mitral com troca valvar por via transcatéter, a gente tem a TAV, valve em valve, transcatéter, isso já é uma realidade, já se faz em Salvador, tá certo? Mas tem por aí chegando uma série de dispositivos transcatéter para válvula nativa. Então, isso está chegando, não tem nada ainda disponível, que eu saiba, né? Eu fiz, inclusive, um teste com um treinamento preliminar com esse dispositivo aqui, esse Tendyne, que você faz por via transapical e você prende uma espécie de probe no ápice para segurar durante o impacto sistólico. Ele ajuda a segurar para que a válvula não seja deslocada para o átrio. Interessante, mas ainda vai chegar por aí. Tenho certeza que chega rápido. Bom, falando em termos de plastia mitral, a gente tem por via transcatéter uma coisa bem interessante que está sendo feita, que é o MitraClip. Eu também não vou comentar. Ele está tendo seus resultados ainda modestos, ainda não é assim a melhor coisa. Certamente a gente vai ter, com trabalhos subsequentes, quais são os pacientes mais suscetíveis a esse tratamento, com melhor ganho com esse tratamento. Mas, além disso, outras coisas estão surgindo e esse negócio está vindo por aqui. Chama-se Harpoon Device. A gente entra por via transapical, pesca e prende um clipe no local onde há rotura da corda e da gente puxa com eco em tempo real, a gente vai puxando, vai tracionando até haver uma coaptação perfeita e daí a gente prende aqui do lado de fora no epicárdio. É uma coisa também que vai chegar e nós estamos acompanhando. Ok, agora falando em cirurgia de aorta. Em cirurgia de aorta, nossa atuação, cirurgiões cardíacos, cardiovasculares, é mais em aorta ascendente e tronco, e arco, né? Aorta ascendente e arco. E a cirurgia mais comum é a cirurgia de Bentall de Bono, que é a substituição da aorta ascendente por um tubo valvulado com reimplante de coronárias. Então, nós estamos fazendo de rotina isso daí por via minimamente invasiva, tá? O mini Bentall. Essa aqui é uma foto feia, mas era o que a gente tinha para mostrar, né? Tá meio manchado aqui, mas a gente consegue ver já a prótese de Dacron aqui posicionada após o final da circulação extracorpórea. É interessante, não é tão difícil e em alguns casos, é claro, quando a coisa não é muito estendida, a gente consegue fazer sem maiores problemas. O que está sendo agora mais festejado é o tratamento endovascular, que no início ele só vinha até aqui, né, daqui para baixo, na aorta descendente, final do arco para a aorta descendente, e agora ele está conseguindo se estender para o arco, né, com essas técnicas de snorkel ou de chaminé. É muito interessante, isso daí é uma coisa que está chegando. O pessoal da vascular está mais envolvido com isso do que a gente, mas é interessante para nossos idosos. E temos que festejar aqui o Bentall, feito todo endoscópico, a aorta ascendente, troca de válvula aórtica, aorta ascendente, reimplante de coronárias, tudo por via endoscópica, ou por via, desculpe, transcatéter, que foi feito pela primeira vez no mundo pelo Dr. Diego Gaia, da Unifesp. Ele colocou uma TAV, adaptou essa prótese que ele fez
com as medidas da paciente, e daqui ele puxou as duas perninhas para os ósseos coronarianos e foi um sucesso. Então, a gente está vendo acontecer uma coisa que a gente achava que não ia acontecer nunca, que é o tratamento transcatéter da aorta em qualquer porção, em qualquer uma das suas porções. E o pioneiro foi o Dr. Diego Gaia. Isso é muito bom para o nosso país, para nosso orgulho ferido. Enfim, e aqui, para terminar, os avanços em cirurgia de congênitos. Congênitos não é muito a praia dos pacientes octogenários, eu sei disso, mas às vezes aparece, né? Então, lembrar que quando a gente tem aquelas CIAs grandes com hipertensão pulmonar, que o paciente foi diagnosticado já na idade avançada e tem um risco alto, a gente tem os oclusores percutâneos. Essa é uma foto minha no São Rafael colocando um oclusor percutâneo na CIA com o Dr. Diego Gaia, o mesmo do aneurisma do endobental. Então, não é uma coisa frequente, mas esses oclusores percutâneos já estão disponíveis há muito tempo, já se usa, mas é uma coisa que a gente não lembra muito quando aparece um idoso pela frente, mas sem dúvida que é a melhor forma de se tratar um paciente já frágil e com complicações. Bom, concluindo, eu acho que a gente tem que sofisticar cada vez mais os critérios de seleção e de indicação cirúrgica, conforme eu disse no início. A gente tem que entender as diversas opções de intervenção disponíveis, as opções percutâneas, as opções cirúrgicas. A gente tem que ter isso fresco na cabeça, porque é uma responsabilidade muito grande e as margens de vantagem de uma coisa para outra em cada caso são margens estreitas, né? Então, isso é muito importante, a gente tem que entender. Inclusive, como cirurgiões, a gente tendo esse entendimento, a gente vai usar aquelas próteses que depois possibilitam a TAV com mais facilidade. A gente pode programar o tratamento desse paciente a longo prazo. A decisão compartilhada, ok? Que é uma coisa importante. A gente tem que avançar para procedimentos menos agressivos, né? Minimizando os acessos e minimizando os traumas da SEC. A gente tem que adequar as condutas ao público geriátrico, pensar o idoso diferente do adulto de uma forma geral, se dedicar um pouco a isso, porque vai ser a nossa realidade, e evoluir com os cuidados perioperatórios, incluindo a reabilitação pré-operatória, que é muito interessante. Ok, muito obrigado. Eu estou aberto aqui a dúvidas, a